Convido-vos a abrir as vossas Bíblias e a ficarem de pé para a leitura da carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses, capítulo 1. E vamos ler dos versículos 24 do capítulo 1 até ao versículo 5 do versículo 2. Colossenses, capítulo 1, versículos 24 até ao versículo 5 do capítulo 2. Diz-nos assim a palavra de Deus através do apóstolo Paulo. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a Igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos teus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A quem anunciamos, admoestando todo o homem e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, e enriquecidos na plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito eu estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Podeis sentar. Para colocar um pouco no contexto da passagem que nós acabamos de ler e desta carta que nós temos estudado, gostaria que os irmãos se lembrassem quando nós começámos no versículo 14. Claro que começámos ainda no versículo 1, mas não temos tempo para fazer uma revisão de todas as coisas, mas pelo menos para o entendimento da passagem que nós acabamos de ler, vejam mais uma vez, mantenham as vossas Bíblias abertas. Lembram-se, irmãos, o que nós vimos nos versículos 14 e 20 deste capítulo, quando Paulo apresentou Jesus àquela igreja, não porque eles não o conhecessem, mas para os lembrar. Nessa pregação, procurámos responder à pergunta: quem é Jesus? Vejam dos versículos 14 a 20. Afirmámos em primeiro lugar que Jesus é o instrumento de Deus para a nossa salvação. Versículos 14 e 20. Depois vimos, de acordo com o início do versículo 16 e o versículo 19, que Jesus é a imagem perfeita de Deus, porque Ele é o próprio Deus. Número 3, vimos que Jesus é o primogênito da velha e da nova criação. Vimos como esta palavra primogênito aponta, em especial, não tanto como o nosso uso hoje, aquele que é criado em primeiro lugar ou gerado em primeiro lugar, mas que primogênito neste texto significa, como o próprio texto diz, fala sobre preeminência, sobre autoridade. Afirmamos que Jesus é o rei, que ele tem autoridade sobre todas as coisas. Isto no final do versículo 15, início do versículo 16 e versículo 18. E finalmente, no clímax dessa passagem do conhecimento que temos do Senhor Jesus, quem é Jesus? Número 4, Jesus é a origem, o fim e aquele que sustenta todas as coisas. Vimos isto no final do versículo 16 e versículo 17. Afirmamos que por isso mesmo Jesus, e não o homem, é a medida de todas as coisas. Todas as coisas neste universo e, consequentemente, em cada detalhe das nossas vidas, têm como significado, têm como razão de existência, têm como objetivo e como alvo a pessoa do Senhor Jesus. Por isso, a identidade cristã, como Paulo vai dizer depois em Colossenses 3:3, esta frase deliciosa, mas que coloca
de uma forma resumida esta verdade, quando Paulo vai dizer: a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Este significado que a vossa vida está guardada, ela está cuidada, de que ela pertence a Deus. Jesus é a razão da nossa existência. Ele é a nossa identidade. Porque Ele diz-nos quem nós somos. E vimos que este conhecimento acerca de Deus, acerca de Jesus, não é resultado e não é para ficar apenas como um exercício intelectual. Vimos que o que é verdade acerca da pessoa de Jesus não é para que apenas saibamos coisas acerca de Jesus, mas que um encontro pessoal com este Jesus resulta numa transformação radical da nossa vida. Não é possível ter um encontro com este Jesus e ficar indiferente. Existe uma consequência. Este conhecimento torna-se prático e pessoal. Vimos isto nas duas primeiras palavras do versículo 21, que diz-nos o quê? Simplesmente a vós. Paulo diz, aquilo que é verdade acerca de Jesus, uma verdade universal, tornou-se uma realidade nas vossas vidas. A mensagem que vocês ouviram mudou radicalmente as vossas vidas. Sendo uma verdade universal, ela veio a vocês de forma pessoal. E quando Paulo aplica esse conhecimento à vida daqueles cristãos, ele fala neste ato, neste abismo radical e profundo, em contrastes que ele mostra dos versículos 21 a 23. Vejam nas vossas Bíblias. O primeiro contraste é um contraste de tempo. Diz-nos a vós que noutro tempo. E depois diz-nos agora contudo. O encontro com a pessoa de Jesus não apenas criou uma divisão radical na história da humanidade, que o fez. É por isso que o nosso tempo ainda é marcado como os anos antes de Cristo e os anos depois de Cristo. Mas esta realidade também tornou-se verdade nas nossas próprias vidas. O Senhor Jesus e o nosso encontro com Ele rasgou a nossa vida a meio. Houve um tempo, noutro tempo. Agora, contudo, estamos nele e conhecemos-lo a Ele. Vimos também que existe um contraste de relacionamento. Vejam nos vossos textos mais uma vez. Noutro tempo o quê? Erais estranhos e inimigos. Mas diz-nos o quê agora? Agora, contudo, vos reconciliou. O nosso encontro pessoal com Jesus resultou numa mudança radical na nossa vida que começou por uma mudança radical no nosso relacionamento com Deus. Nós éramos inimigos. Nós éramos estranhos. Mas o Senhor Jesus reconciliou-nos com Deus. Colocou-nos de novo num correto relacionamento com aquele que nos criou. Mas finalmente também esta reconciliação resultou num outro contraste. É um contraste de vida. Vejam o que ele diz. Nós éramos estranhos e inimigos no entendimento por causa de quê? Ou através de quê? Pelas vossas obras más. Vejam nos vossos textos. Mas, agora contudo, Ele vos reconciliou com Ele para quê? Para vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Vimos que o que está em jogo é o nosso próprio coração. De que não precisamos apenas de uma remodelação ou uns retoques na nossa vida, não precisamos apenas de alguns ajustes, não precisamos apenas de tomar algumas decisões, mas que Jesus nos dá uma nova vida. Ele reconcilia-nos com Deus para nós não mais vivermos daquela forma. Não mais vivermos alienados de Deus. Não mais vivermos em inimizade contra Deus, mas agora sim, reconciliados, nós vivemos para Deus. Santos significa isso mesmo, separados. Nós vivemos agora para lhe agradar. É uma questão de uma nova identidade, de uma nova vida. Nós renunciamos ao nosso modo de pensar, ao nosso próprio discernimento e submetemos-nos totalmente ao conhecimento e vontade de Deus, que sabe todas as coisas e que é bom. E agora então, nos versículos que nós lemos, Paulo fala acerca de si próprio.
e do seu ministério. Jesus é também a identidade do apóstolo Paulo. Quando Paulo falava aos Colossenses, ele não está a seguir o mote, faz o que eu digo, mas não faças o que eu faço. Em vez disso, Paulo está a dizer assim, façam o que eu digo, porque o que eu digo é o que eu faço. Olhem para a minha vida, porque não são apenas as minhas palavras. Quando vos digo que Jesus é suficiente, quando vos digo que Ele dá significado a todas as coisas na vossa vida, deixem-me mostrar como no meu próprio ministério e na minha própria vida, Jesus é a única razão da minha existência. É o que Paulo está a dizer. E nos versículos nós temos este texto que acabamos de ler, podemos colocá-lo de certa maneira, dividi-lo em dois e colocá-lo em paralelo. Porque estão a afirmar as mesmas coisas. Deixem-me dizer-vos como. Dos versículos 24 a 29 e depois dos versículos 1 a 5 do capítulo 2. Sigam comigo. Vejam. No capítulo 1, versículos 24 a 29, Paulo fala sobre os seus sofrimentos. Vejam como ele diz, no que padeço por vós. E depois vamos ao início do capítulo 2, no versículo 1, e o que é que Paulo fala? Fala que quer que eles saibam acerca do combate que ele tem. Por isso vamos ver a suficiência de Jesus como modelo para o ministério de Paulo. Depois, um pouco mais à frente, nos versículos 26 e 27 do capítulo 1, vejam que Paulo fala deste mistério, que como nós vamos ver, não é uma coisa que não se sabe neste momento. É uma coisa que foi dada a conhecer. E depois passamos para os versículos 2 e 3, em que mais uma vez nos fala deste mistério, do conhecimento deste mistério. E por isso Paulo está a falar sobre a suficiência de Jesus para aquilo que ele sabe, para o conteúdo do seu ministério. E finalmente, vamos ver, número 3, versículos 28 e 29 do capítulo 1, em que Paulo fala sobre o alvo. Qual é o alvo? Vejam no final do versículo 28. É para apresentar todo o homem perfeito como em Jesus Cristo. E vejam depois os versículos 4 e 5 do capítulo 2. Quando fala sobre a vossa ordem e a firmeza da vossa fé, como? Quem é o modelo? Quem é o padrão? Quem é o alvo? É o Senhor Jesus. Por isso vamos ver estas três coisas. Vamos ver que Jesus é o único e suficiente, tanto para a vida como para o ministério de Paulo, em três áreas diferentes. Jesus é o modelo ou o padrão do seu ministério. Número 2, Jesus é o conteúdo do seu ministério. E Jesus é também o alvo da sua vida e do seu ministério. Vamos ver, vamos começar pelo número 1. Jesus é o padrão, Jesus é a referência, Jesus é o modelo da vida de Paulo. Vamos ler mais uma vez versículos 24 e 25 do capítulo 1. Paulo diz assim, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo ou em favor do seu corpo, que é a Igreja, da qual estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. E agora vejam o versículo 1 do capítulo 2. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Vejam como Paulo quer que eles saibam. Versículo 1, certo? Paulo quer que eles saibam acerca do seu sofrimento, acerca do que ele padece, acerca do seu sacrifício. Mas agora notem que o objetivo de Paulo não quer que eles saibam para ganhar crédito junto deles. Ele não faz para exibir a sua virtude. Ele quer que eles saibam que ele apenas segue o exemplo de Jesus. Não é para se colocar em bicos de pés e dizer, vejam quão bom eu sou, mas sim para dizer, o meu modelo é Jesus. E da forma como ele serviu, eu sirvo também. E devemos reconhecer que o versículo 24 é um versículo difícil, não é, irmãos? O apóstolo diz que na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo. O que é que Paulo quer dizer com este o resto das aflições de Cristo? Notem que Paulo, e vimos isso no hino, Paulo tinha acabado de apresentar Jesus e o seu sacrifício como suficientes. De que Jesus é suficiente para todas as coisas, para a nossa salvação. E agora ele próprio acabou de escrever no versículo 25 que ele não é mais do que um servo.
Ele não é Deus, ele não é Messias, ele não contribui para a salvação de ninguém. Ele próprio se chama assim, a si mesmo, no original, como um escravo. Aquele que simplesmente faz aquilo que Jesus quer. Isto significa, irmãos, que não é por necessidade ou porque Deus é impotente que Paulo serve a Deus. Nas palavras do próprio Jesus, as próprias pedras falariam se Paulo se calasse. Lucas 19, 40. Como Paulo disse a outra igreja, o que realmente importa não é aquele que planta, o que realmente importa não é aquele que rega, mas como lemos em 1 Coríntios 3, 7, é quem? É Deus que dá o crescimento. Contudo, ao mesmo tempo sabemos que nos planos de Deus é o próprio Deus que quer que a sua glória seja manifestada, ou seja, refletida pela igreja. Isto é o que Jesus orou ao Pai, em João 17, 22 e 23. Quando Jesus diz, eu dei-lhes, e está a falar sobre os discípulos, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Vejam, existe aqui, a igreja deve ser o reflexo do caráter do próprio Deus. Deus é um, a igreja deve viver em unidade. E depois acrescenta, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E depois diz isto, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e me tens amado a eles, como tens amado a mim. A igreja é suposto ser o reflexo de quem Deus é para a salvação de muitos. É uma questão de representação. É pela vontade de Deus e não porque Ele precisa de Paulo ou porque Ele precisa de nós que nós somos chamados a refleti-lo. Esse é o plano de Deus desde a criação. Nós fomos, como diz a palavra de Deus em Gênesis, nós fomos criados à imagem de Deus. O que é que uma imagem faz? Uma imagem reflete alguma coisa. Nós fomos criados para refletir quem Deus é. Notem isto, irmãos, porque isto é muito importante para a igreja. A igreja não é a mensagem. Jesus é a mensagem. Nós não nos pregamos a nós próprios. Nós pregamos a Jesus. A igreja é simplesmente a evidência e o reflexo de quem Deus é. De forma imperfeita, de forma muito ténue, mas a evidência da graça de Deus. A evidência daquilo que Jesus fez em nosso favor. Por isso, irmãos, é por isso que Paulo diz, mais do que uma vez nas suas cartas, mas diz, por exemplo, aos Coríntios, em 1 Coríntios 4,16, admoeste-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. E quem leia isto fora do contexto diz assim, que tipo arrogante. Mas notem, porque Paulo qualifica esta imitação. Lemos, por exemplo, em 1 Coríntios 11:1 ou 1 Timóteo 1:6. Porque não é por causa dele. Paulo acrescenta e diz assim, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Quem é o alvo? Quem é o padrão? A quem é que eles procuram de facto imitar? Ao Senhor Jesus. Portanto, os sofrimentos de Paulo são a representação do sofrimento de Jesus. Paulo segue o exemplo do seu mestre. Esta é a ideia que Paulo tem em mente quando diz que tem uma grande alegria nos seus sofrimentos. Não é porque ele gosta de sofrer, propriamente dito. Entendem, irmãos? Ele regozija-se porque nos seus sofrimentos ele tem a prova que ele está a seguir o Senhor Jesus. E a sua alegria não está nos seus sofrimentos propriamente ditos, mas está no facto de que ele é como Jesus. Entendem? O seu alvo, o seu padrão, o seu exemplo, o seu modelo é o Senhor Jesus. É isso que ele diz, eu quero ser achado nele. Não que eu seja já perfeito ou já o tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Eu quero ser como Jesus, diz Paulo. E quero que vocês me imitem, assim como eu procuro imitar Jesus. Entendem o foco do pregador, o foco do apóstolo Paulo? Não é para que olhem para ele mesmo, mas que é que o possam imitar na medida em que ele imita o Senhor Jesus. Em contraste com os falsos profetas, que nós veremos depois, noutra semana, Paulo identifica-se a ele mesmo como cristão, como servo de Cristo. E por isso ele reflete o seu Senhor. Os sofrimentos não são o seu mérito,
Os sofrimentos não oferecem salvação a ninguém, mas os sofrimentos mostram que ele segue um modelo de serviço. Aliás, os sofrimentos provam que ele está de acordo com a vontade de Deus. Lembram-se quando o apóstolo Paulo, a caminho de Damasco, foi confrontado com o próprio Senhor Jesus, quando ele perseguia a igreja? Lemos nós em Atos 9 que Paulo perseguia a igreja, ele, enquanto judeu, queria perseguir a igreja, queria derrotar a igreja, e ele está a caminho de Damasco para perseguir os cristãos lá, e o Senhor Jesus interpela-o no meio do seu caminho. Ele fica cego, vai para uma casa, e Deus, numa revelação, aparece a um discípulo chamado Ananias e diz-lhe estas palavras em Atos 9, 15 a 16. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este referia-se a Paulo, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E depois acrescenta isto: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Quando Paulo diz então que na minha carne eu cumpro o resto das aflições de Cristo, ele fala em modo de representação. Esta representação do seu mestre e do seu Senhor. A sua chamada para servir os outros. E esta representação implica sofrimento. É por isso que Paulo se alegra. Não porque ele é masoquista, mas porque ele quer ser como Jesus. Mas porque o seu modelo e o seu padrão é Jesus. Então o que resta dos sofrimentos não é um complemento àquilo que Jesus fez. O que resta para Paulo é a representação do que Jesus fez para que o mundo creia. O que resta para Paulo é dar testemunho acerca de Jesus com a sua própria vida, ou seja, seguindo o mesmo padrão do serviço de Jesus para a salvação de outros. E este continua, queridos irmãos, a ser o padrão para a igreja hoje. O sofrimento para os cristãos não é o resultado de azar, não é resultado da circunstância, não é resultado dos infortúnios aleatórios deste mundo. O sofrimento é parte do plano de Deus para a salvação do seu povo. Entenda, irmãos, nós não celebramos os sofrimentos pelos sofrimentos. Nós celebramos os sofrimentos e ainda assim alegramo-nos, porque mesmo quando nós não compreendemos os porquês, nós confiamos que aquilo que Deus faz, faz bem. Entendem essa diferença, irmãos? Nós não estamos alegremente masoquistas a procurar sofrer. Nós podemos alegrar-nos no meio dos nossos sofrimentos, porque sabemos que fazem parte do plano de Deus para a salvação do seu povo. Entendem, irmãos? É por isso que nós precisamos de nos encorajar mutuamente. Porque nunca ninguém vai sofrer e dizer assim: é tão bom, espero que nunca pare de sofrer. Certo, irmãos? Aquilo que nós vamos é passar pelos sofrimentos, passar pelas dificuldades, passar pela tristeza, passar pelo lamento com esperança. Porque sabemos que aquilo que nós não sabemos, Deus sabe. Porque sabemos que aquilo que não é o nosso plano, é plano do próprio Deus. E tudo acontece com um propósito. Lembrem-se, irmãos, que a maior das bênçãos aconteceu na maior das injustiças e do sofrimento. Não houve maior injustiça ou sofrimento do que a do Senhor Jesus naquela cruz. Mas foi através desse sofrimento. E por essa razão que estamos reunidos aqui hoje. Foi através desse sofrimento que Jesus trouxe salvação para o seu povo. Por isso Jesus era o modelo do ministério de Paulo. Jesus continua a ser o modelo do ministério da Igreja. Porque que serviço é esse? Que não implica sacrifício. Não é mais serviço. É simplesmente fazermos aquilo que nos apetece. Mas quando servimos com sacrifício, servimos por amor. Servimos em benefício do outro, não em nosso próprio benefício. Número 2. Jesus é o conteúdo da vida e do ministério de Paulo. Vejam o versículo 26 e 27, quando diz: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos,
aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Agora vejam o versículo 2 e 3 do capítulo 2. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, caridade, e enriquecidos na plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Paulo tinha dito no versículo 25. Vamos só esperar um pouco. A tecnologia é uma coisa extraordinária quando nos ajuda. Não é? Paulo já tinha dito no versículo 25. Eu vou tirar os. Vejam, mais uma vez, Paulo tinha dito no versículo 25 que ele tinha sido feito ministro. Não foi ele que se fez ministro, ele foi feito ministro. Foi feito servo, é o que a palavra ministro significa. Para cumprir a palavra de Deus. Para fazer a palavra de Deus conhecida entre os gentios. A pergunta é, qual é o conteúdo dessa palavra? Qual é o conteúdo dessa mensagem? Ele chama esta mensagem de quê? De mistério. Mas é um mistério especial. Porque é um mistério que, como o próprio texto diz, ele estava aqui, estava oculto, mas agora foi dado a conhecer. E esta é a forma mais comum como esta palavra mistério é utilizada no Novo Testamento. É algo que estava antes oculto, antes que só se via como sombra, meio difusa, e agora com a chegada de Jesus, com o cabeça de Cristo, nós vemos de forma completa. Nós vemos porque é Jesus. Essa é a mensagem. Vejam o versículo 27. É este mistério. Ele diz o quê? Cristo em vós. Esperança da glória. Ou o versículo 2, mais uma vez. Para conhecimento do mistério de Deus. Qual é este mistério? É Cristo. Esse é o conteúdo do ministério de Paulo. É esta a mensagem que Paulo pregava. É esta a mensagem que os cristãos continuam a pregar hoje. É esta a mensagem que nós anunciamos. Que Deus criou o mundo, mas que cada pessoa se rebelou contra este Deus que o criou. Que todos nós, sem exceção, nascemos em rebelião. Todos nós, sem exceção, estamos debaixo da justa condenação de Deus por causa do nosso pecado. Pecado significa simplesmente desobediência. Porque quisemos viver alienados de Deus, como Paulo diz, vocês eram estranhos, vocês eram inimigos. Este é o mistério, então. O que é o mistério do Evangelho? São as boas notícias. É que Deus, na pessoa do seu Filho, tornou-se homem para viver a vida perfeita que nós nunca conseguimos viver. E para morrer naquela cruz para perdão dos nossos pecados. E a resposta, a nossa resposta continua a ser a mesma. Que é arrependimento e fé. É uma nova vida. É uma mudança de vida. Não há vivemos para nós próprios, mas para outro. Vejam a adjetivação deste conhecimento do versículo 27. Fala-nos nesta esperança da glória. Este é o desejo. Ganhamos uma nova esperança. Não mais estamos em inimizade contra Deus, estamos agora reconciliados com Deus. É esta mensagem que Paulo pregava e que nós continuamos a anunciar hoje. É este Jesus, vejam o versículo 3 do capítulo 2, nos quais estão escondidos o quê? Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Entendem, irmãos? Jesus é suficiente, tanto para o conhecimento como para a sabedoria. É Jesus que nos revela de forma perfeita quem Deus é. É Jesus que nos revela de forma perfeita o que é que Deus quer de nós. Mas é também Jesus que nos revela quem nós somos. É Jesus que nos dá tudo o que precisamos para dar sentido e esperança à nossa vida. No meio de tudo que este mundo promete e não cumpre, Jesus não apenas tem a resposta, Jesus é a resposta. É Ele que dá sentido à nossa vida. É Ele que nos dá uma nova e uma verdadeira identidade. É Ele que oferece aquilo que ninguém mais ou qualquer outra coisa pode oferecer.
Vejam se o próprio Jesus cumpriu na sua vida as palavras do profeta Isaías. Quando Deus fala ao seu povo, no meio do seu pecado, no meio da sua rebelião, no meio da sua vida em que eles procuravam ter prazer e buscar alegria em todas as coisas, sem terem conta Deus. E Deus diz através do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 1 e 2: Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Compreendem a imagem, irmãos? E depois termina: ouvi atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a bebida. E a vossa alma se deleite com aquilo que é realmente melhor, com aquilo que é excelente, que é o Senhor. Meus queridos irmãos, Jesus não é apenas um tesouro nosso. Jesus é um tesouro nosso. Ele é uma coisa tão preciosa, vale a pena vender tudo o que temos. Ele é um tesouro tão valoroso, vale a pena vender todos os outros tesouros desta vida. Qualquer outra coisa, queridos irmãos, é como para mim uma Coca-Cola no verão. Está calor, sinto sede, e aquilo que apetece fazer é Coca-Cola. Põe um copo no gelo e bebo e fico satisfeito. Mas sabem o que é que vai acontecer? Invariavelmente, todas as vezes, passar 5 minutos a vencer. Entendem? Isto é igual a todas as coisas que nos são oferecidas neste mundo. Podem nos dar a trazer uma alegria momentânea. Mas sabem o que é comum a todas elas? É que nunca nos satisfazem de forma plena e de forma completa. Sempre que temos prazer, queremos mais. E precisamos mais. E precisamos mais. E precisamos de mais. Porque estamos sempre insatisfeitos. Mas com Jesus é diferente. Como lemos em João 6,35. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Sem mim nunca terá sede. Entendem a forma de ilustração que Jesus fala para nos mostrar como Ele cumpre e como Ele pode satisfazer todas as nossas necessidades. Tudo o que é mais importante e tudo aquilo que nós realmente almejamos é só apenas Jesus que pode oferecer. Ele é o conteúdo do ministério de Paulo, ele continua a ser o conteúdo e a mensagem da vida da Igreja. E finalmente, número 3. Jesus é o alvo da vida e do ministério de Paulo. Vejam os versículos 21 e 22. Diz-nos assim: A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia e obedecendo muito poderosa. Depois dos versículos 4 e 5 do capítulo 2. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito eu estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Finalmente, Jesus é o único e suficiente para ser o alvo da nossa vida. É isto que ele diz. Vejam mais uma vez o versículo 28. Para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. Este é o alvo. Vejam o versículo 4. Para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Se Paulo é agora, como ele próprio diz, um servo do Evangelho, como ele diz nos versículos 21 e 22, o objetivo dele, obviamente, é obedecer ao seu mestre. É seguir o seu mestre. Se a morte de Jesus tem como propósito reconciliar as pessoas com Deus, tem também como propósito apresentá-las de forma perfeita. Para que elas possam abandonar aquelas coisas que os mantinham em inimizade com Deus. Sabem, irmãos, este é o propósito que ainda hoje os pastores têm. Os pastores que Deus deu à Igreja. O objetivo, o propósito é apresentar os cristãos, o rebanho, perfeitos perante Deus.
Mais uma vez precisamos ser lembrados que Jesus é mais do que a logística ou o instrumento necessário para a nossa salvação. Jesus é mais que isso. Jesus é o instrumento para a nossa salvação, mas Ele é mais que isso. Jesus não morreu apenas para a nossa justificação. Jesus morreu também para a nossa santificação, para nos transformar à sua imagem. Paulo esforça-se para cumprir a palavra de Deus. Paulo esforça-se para nos apresentar de forma perfeita, para que eles sejam como Jesus. Normalmente, quando as pessoas falam sobre aquilo que nós conhecemos como a grande missão, Mateus 28, normalmente é apenas missões que nós temos em mente. Certo? Mas, irmãos, não esqueçamos que o plano de Deus não termina com a nossa conversão. O plano de Deus continua com a nossa conversão. A nossa conversão, sendo um momento, é um estilo de vida. Porque é um processo de santificação. Não é apenas batizem-nos, no sentido de um momento da conversão, mas também ensinando-os todas as coisas que eu tenho mandado. O conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, tem de frutificar. Vejam a segunda parte do versículo 5 do capítulo 2. Paulo está contente consigo. Qual é o gozo dele? Qual é a alegria dele quando pensa naqueles irmãos? Ele pensa nisto, a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como J.I. Packer disse, a justificação é a porta de entrada para a salvação, que tem como coração Cristo em nós e nós em Cristo. Entendem? A justificação não é um fim em si mesmo. A justificação leva-nos, dirige-nos à santificação, para sermos como Jesus. Assim somos recordados do que nós dissemos antes. As boas notícias do Evangelho não são uma mera definição de quem é e de quem não é salvo. Deus tem um plano maior, tem um plano melhor. Final do versículo 27, final do versículo 28. É Cristo em nós. Entendem, irmão? A salvação não é meramente um passaporte para o céu. A nossa salvação é sermos como Jesus. É Cristo em vós. É como Paulo diz no final do versículo 28, para que apresentemos o homem como feito em Jesus Cristo. O plano de Deus não é nada menos do que recuperar a imagem perfeita de Deus em nós, que nós perdemos naquele dia. O plano de Deus não é nada menos do que a perfeição de Jesus cumprida em nós. Para Paulo, Jesus era o único e suficiente modelo. Jesus era o único e suficiente conteúdo. Jesus era o único e suficiente alvo da sua vida e ministério. E ainda hoje também Jesus é o único e Jesus é suficiente. E alguém ainda pode dizer, mas isso é demasiado para fazer. Como é que eu posso cumprir também a perfeição? Como é que eu posso sequer chegar aos calcanhares da perfeição de Jesus? E é aí que nós recebemos ao conforto da própria palavra. Vejam o versículo 29. Paulo chega para a sua própria vida e abandona também. Ele diz, e para isto também trabalha, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim, entendem, irmãos? Paulo não está a dizer, eu sou capaz e vocês não são capazes. Ele diz, é para isto que eu também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Ele não está a dizer que é competente, ele está a dizer que Jesus é suficiente. Não é o seu trabalho, é aquilo que Jesus continua a fazer. É por isso que ele fala como nós falamos. Nós anunciamos Jesus, não nos pregamos a palavra. É por isso que ele exorta como nós exortamos. Não é do alto da nossa moralidade que nós exortamos os outros. Mas sim, da mesma forma como nós somos exortados, exortamos também. Porque é o trabalho de Jesus na nossa vida. Não é a nossa própria força, não é a nossa capacidade de persuadir, mas é porque Jesus cumpre aquilo que promete. Por isso nós terminamos em oração. Nós falamos do apóstolo Paulo na sua oração em Efésios capítulo 3, nos versículos 20 e 21, que sirvam de motivação e de conforto para nós. Quando Paulo diz assim, ora, aquele que é poderoso
para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações e para todo o sempre. Amém. Pai do céu, nós somos teus, porque tu nos compraste. Nós somos teus, porque a nossa identidade e a nossa segurança estão no teu Filho Jesus. Nós podemos conhecer-te porque tu te revelaste de forma perfeita. É nele que estão todas as riquezas, tanto do conhecimento como da sabedoria. É Ele, ó Pai, que é suficiente para nós, para a nossa salvação, para o significado, para o sentido de todas as coisas. É Ele que é suficiente como nosso padrão, como a nossa referência e como o nosso exemplo. É Ele também que é o alvo da nossa adoração. Para a tua glória, para o nosso próprio bem. Ó Pai, aquilo que pedimos é que isto possa ser real nas nossas vidas. Nós confessamos o nosso pecado, confessamos enquanto ainda somos atraídos por coisas deste mundo. Confessamos como muitas vezes não confiamos nos teus planos. Falhamos em confiar em Ti, em especial quando os momentos são difíceis. Tendemos a confiar em nós quando as coisas vão bem e achamos que somos competentes. Ó Pai, perdoa-nos para que nós possamos compreender a suficiência de Jesus nas nossas vidas. Que o Espírito Santo possa cumprir o seu trabalho, a sua obra em nós, aplicando estas verdades nas nossas vidas. Dá-nos, ó Pai, corações humildes e corações de arrependimento e vidas que possam refletir a centralidade do Teu Filho nas nossas vidas. Por isso nós oramos e oramos também através dele, que é o nosso único meio